Graça e a paz do Senhor esteja contigo também. Pois bem, nós vamos meditar em Marcos capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Marcos capítulo 10. Amém. Desculpa, irmãos. Mateus, tá? Mateus não, estou tendo uma confusão aqui. Lucas 10, 25 a 37. Agora sim. Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10. Então, eu já tinha pedido para adiantar, né? Então, não adiantou nada, né? Mas, agora abre corretamente, é Lucas 10, 25 e 37. Eu anotei errado aqui, e percebi, mas aí depois, eu achei que era Mateus, mas era Lucas. É Lucas, tá? Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Eu peço a você que preste atenção na leitura, né? E vamos ficar de pé mais uma vez. Quando Deus chamou Ezequiel, ele falou: filho do homem, põe-te de pé, porque eis que passo a falar contigo. Nós cremos que Deus vai falar com a gente nessa noite, né? Amém? Você não precisa ficar em pé toda a mensagem, né? Mas é só uma maneira simbólica de mostrar a nossa reverência para com a palavra de Deus, né? Vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aleluia, amém. Pode se assentar. Amém. Gente, no grego, você já deve ter ouvido alguma pregação sobre isso, né? Existem 3 palavras para descrever amor, né? Eles não usavam assim, uma só palavra, né, para descrever amor. Então, para identificar exatamente do que tipo de amor que a pessoa estava se referindo, né, ou ele usava a palavra eros, né, que também, né, tem muito a ver com a palavra erótico, né, tem a ver o amor entre
que é o amor um amor familiar, um amor entre amigos, família, enfim, né? E a palavra ágape, né, que é o amor de Deus, né, o amor perfeito, o perfeito amor. E se você vai na Bíblia, né, você vai encontrar lá em 1 Coríntios 13 uma ode ao amor, né, onde Paulo vai descrever, vai definir como o amor de Deus, né, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Se você vai, por exemplo, peguei uma versão aqui que diz assim, que o amor quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que definição interessante para amor. É um amor que está disposto a sofrer pelo outro, que nunca perde a fé na pessoa amada, né? E porque por causa desse amor, às vezes está disposto a suportar tudo por essa pessoa, e às vezes suportar também as inconveniências, as diferenças, né? Enfim, as coisas que às vezes nos irritam, né, nas pessoas que são objeto do nosso amor, né? Então ela crê sempre, suporta, tudo espera, né? Espera tem a ver com esperança, quer dizer, nunca perde a esperança em que quando essa pessoa está passando por um momento difícil, né, ou quando essa pessoa se acha às voltas com algo que tem trazido prejuízo, né, espera, né, que a pessoa possa mudar. E amor também não significa concordar com as coisas erradas que a pessoa amada faz, né? Por isso que ele fala, não se alegra com a injustiça, quer dizer, ele não fica alegre quando faz uma coisa errada, né? Mas ele se alegra quando alguém faz o que é certo. Então, esse é o tipo de amor que não tem vaidade, que não se orgulha, né? Que não tem ciúmes. E aí você já começa a traçar algumas diferenças, porque o amor eros, por exemplo, né? É claro que ele pode ter todas essas qualidades, porque você vai ouvir aí na história humana pessoas que se sacrificaram por outras, e se sacrificaram até pela pessoa amada, no sentido do amor de homem e mulher mesmo, né? Disposto a dar a vida pela pessoa amada, né? Mas nós podemos dizer que essa pessoa estava amando de um nível de eros para um nível mais elevado, né? Porque normalmente o amor eros também, ele está sujeito a ser ciumento, ele está sujeito a ser interesseiro, pessoa que busca no parceiro, né, a satisfação das suas carências emocionais, sem parar para pensar muito que é uma via de mão dupla, né? Você dá e você recebe, né? Então, a pessoa que está interessada em só usufruir do amor, né, ela pensa muito só em si mesma, né? Então o amor é ciumento, interesseiro, ele é egoísta, né? Infelizmente. Por que há muitos casos aí, por exemplo, e é claro, justamente pela diferença do homem e da mulher, né, a diferença física, né? A mulher, quando entra no embate, né, quando, por exemplo, eles entram na questão de divergências, né, e isso infelizmente acaba gerando discussões, brigas, né? E se isso for para vias de fato, a mulher, geralmente, né, pode acontecer que a mulher possa prevalecer contra o homem, mas geralmente, né, ela vai sair perdendo. Então, por causa de quê? Porque esse amor eros, né, ele pode ser, né, aquele amor paixão. E a paixão parece ser uma coisa boa, mas ela tem um lado dela ruim. Por isso que se fala de crimes passionais, de pessoas que matam, né, ou batem por ciúmes, ou porque não querem, né, que aquela pessoa, quando vê que a relação, infelizmente, teve que,
o casal entende que não é possível mais manter aquela relação, e deixo bem claro para vocês que não é o que nós concordamos, não é o ideal de Deus, né? Só estou falando para vocês o que acontece aí no mundo. E quando as pessoas chegam na conclusão que não é possível manter mais essa relação, há, por exemplo, somente da parte dos homens, né, aqueles que às vezes não aceitam o fim da relação e acabam dando cabo, né, acabam assassinando a pessoa, né, a pessoa amada. Claro que isso não é só com os homens, né? Aconteceu até recentemente o contrário, né, de alguém que infelizmente até se dizia ser evangélico, né, e infelizmente, né, acabou assassinando seu próprio marido, pelo menos até o que tudo indica até agora, né? Então, queridos, nós vemos essa situação, né, ocorrendo aí nos dias de hoje, né? Crimes passionais. Por quê? Porque é um amor imperfeito, é um amor, né, muitas vezes voltado para o lado passional. Mas tem o amor filéu, por exemplo, é um amor, né, um pouco mais nobre, né? Que é o amor que a mãe sente pelo filho, o amor que irmãos têm, né, entre si, né, quando é uma família que se ama, né, e que amigos têm uns pelos outros, né? Mas quanto a isso, Jesus não achou nada de excepcional nesse tipo de amor. Porque você vai lá em Lucas 6,32, por exemplo, né, Jesus fala: se vocês amam os que os amam, né, que proveito tem nisso? Que recompensa vocês vão ter disso? Porque isso, até os gentios, Jesus estava se referindo àqueles que não eram judeus, que não eram religiosos, né, faziam também. Pessoas que não eram, né, judeus, né, ou poderíamos dizer assim, pessoas não crentes, também amam, né, os seus amigos, né, amam as pessoas que, os seus filhos, amam suas esposas, seus maridos, quer dizer, enfim, ele diz que geralmente é mais fácil amar a pessoa com quem você convive, amar a pessoa que você sempre recebeu amor, cuidado dela, que sempre cuida de você. Não é fácil, né, amar uma pessoa dessa forma, né? Agora, com relação ao verdadeiro amor, né, você vai ver que o amor de Deus é diferente, né? E aí você percebe que existe até uma música que fala que o amor é a essência de Deus, né? Na verdade, o que ele quis dizer com isso na música foi que Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor, né? A essência de Deus é essa, de alguém que se doa, de alguém que dá, né? Deus, ele é assim, né? Porque Deus nos amou quando nós não éramos amados. É fácil amar um bebezinho, né? Porque Deus, ele colocou essa natureza fofinha, né? Parece que é para justamente as pessoas sentirem esse desejo de cuidar, esse desejo de amparar, né? Então, por isso que um bebê, né, ele é fofinho, né? Ele é amável, né? Mas e quando as pessoas crescem, né, e deixam de ser amáveis, né? Começam a ser desobedientes, respondonas, ingratas, enfim, é difícil, já começa a ficar mais difícil amar, né? Se você já cultivou de antemão amor por essa pessoa, porque você cuida dela desde que nasceu, né? Parece ser difícil até mesmo para uma mãe, por exemplo, deixar de amar um filho mesmo quando ele quando ele faz algo errado, né? E infelizmente às vezes tem que pagar por isso, né? E aí ele vai parar na cadeia, ela não deixa de visitar, não deixa de amar. Por quê? Né? Porque parece que já é um amor que já está ali presente, né, desde o nascimento, né? Então, queridos, Deus, pelo contrário, né, de muitos de nós, porque quando o amor começa a não ser correspondido, porque mesmo essas pessoas, né, quando vão parar nessa situação
difícil, né? Às vezes envolvimento com droga vai para no centro de recuperação, ou às vezes, né, infelizmente, né, num presídio, né? A pessoa não o filho, né, ou o marido, geralmente ele também não perde o amor, né, pela sua esposa ou pela sua mãe, né? Então, mas imagina alguém que começa, né, a agir de modo contrário, quer dizer, a responder, às vezes agir de forma violenta. Aí esse amor vai se desgastando até que chegue um ponto que ele não exista mais. Agora, Deus, Ele não é assim, porque a Bíblia diz que todos nós nos desviamos, todos nós passamos a não buscar a Deus mais, e a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus, né? A Bíblia diz que, né, o ser humano passou a ser inimigo de Deus, e Deus prova o seu amor por nós, tendo entregue Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, 8. Então Deus te amou, Deus te ama, mesmo ainda, né, quando você não queria nada com Deus. Aliás, alguém se volta para Deus somente quando descobre que Deus o ama mesmo assim, que Deus te aceita mesmo assim, né? Então, é por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você só passa a amar a Deus, né? Saiba que isso não veio de você, né? Porque Deus te amou primeiro, a graça dele te alcançou, o seu amor foi derramado em seu coração, a sua vida se transformou, né? E aí você começou a responder ao amor de Deus, né? Porque Deus prova o seu amor através do quê? Através da sua graça, mostrando o que Ele fez para te dar uma nova vida, né? Quando alguém responde a este amor, aceita o amor de Deus no coração, recebe a sua paz, recebe o seu perdão, e é inexplicável. Só quem já experimentou, né, a transformação que o amor de Deus ele provoca na vida da pessoa que recebe o seu amor, né, aceita o sacrifício daquele que entregou o seu filho por nós, por amor, porque ele amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, que deu o seu filho, né, para que, se você crer, você tenha vida eterna. E eu não estou falando só de vida após morte, porque Ele veio para dar vida em abundância. Eu estou falando de vida realmente, que brota do interior. Eu estou falando simplesmente de mudança de circunstância, né? Como promessas de ganhar mais, promessa de melhor emprego, promessa de cura física. Não, eu estou falando de coisas muito mais profundas, que ocorrem no interior do coração daquele que crê em Jesus. Porque a Bíblia fala que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Começa a correr rio de água viva dentro você passa a ter vida aonde havia morte. Porque quando a Bíblia fala dessa promessa, ela lembra lá né, quando fala Ezequiel 47, de um rio que sai do trono de Deus, e onde ele passa, ele traz vida, ele traz renovação, ele traz, sabe, bênçãos. Aleluia. Então é disso, sabe, onde não havia paz, onde só havia ódio, briga, confusão, ela traz paz. Onde havia trevas, Ele traz luz, sabe? Onde havia tristeza, Ele traz alegria, né? Há um rio que alegra a cidade de Deus. Esse é o rio que sai do trono. Então Ele passa na vida daquele que recebe o amor de Deus. Deus prova o seu amor por nós, Ele derrama o seu amor através do seu Espírito Santo. Abra o seu coração para o amor de Deus, queridos. E aqui a gente vê o intérprete da lei perguntando a Jesus, né, o que é necessário para a gente alcançar a vida eterna. E aí Jesus devolve uma pergunta, porque entendendo que ele era um conhecedor da lei, um homem religioso, estudioso das Escrituras, Jesus falou assim: mas você deveria saber disso, e você? O que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele foi certeiro. Era uma pessoa que conhecia a verdade, podia até não praticar, mas ele conhecia, porque ele foi certeiro.
ele disse assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ele ainda acrescentou, hein? Porque Jesus diz que, né, os principais mandamentos eram amar a Deus e ao próximo. E esse homem que deu essa resposta, a mesma resposta que Jesus depois veio a falar, quais eram os principais mandamentos. E ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele foi certeiro, né? E é interessante que essas duas expressões de amor, né, que é o amor vertical, que é o amor a Deus, né, que você direciona a Deus, e o amor que deve se expressar no sentido horizontal, que é o amar as pessoas que estão à sua volta, né? E não importa quem sejam elas, porque Jesus vai explicar que não é só as pessoas, né, do seu convívio, é qualquer pessoa que estiver próxima de você. Então, quer dizer, não, o meu próximo não é as pessoas que vivem próximas de mim, são as pessoas que estiverem próximas de mim. Não importa onde eu estiver, no ônibus, na escola, no trabalho, né, eu devo amor a todas as pessoas. A Bíblia diz que nós somos devedores, e devedores de amor, porque nós recebemos amor, então nós devemos dar amor para as pessoas, né? Então, queridos, sem amor ao próximo não há amor a Deus, porque a Bíblia deixa claro lá em 1 João 4:20 que é impossível você conseguir amar a Deus se você não ama o seu próximo. Porque diz aí, 1 João 4:20, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Então, tipos de frases como eu odeio aquela pessoa, né? Eu não quero ver ela nem pintada de ouro, né? Ou eu vou matar aquela pessoa, né? Claro, quando não é dito em sentido de brincadeira, né? Mas, enfim, não deveriam estar nas nossas bocas, aliás, nem de brincadeira, né? Porque o ódio é incompatível, né, com o caráter do cristão, né? Não deveria estar presente em nossas vidas o ódio. Por quê? Porque o amor de Deus deveria ser grande o suficiente em nós, porque a Bíblia diz que se alguém tem um tipo de queixa contra outro, perdoai-vos como Cristo vos perdoou. E Jesus ainda conta a parábola de um homem que ele tinha 2 devedores, e um deles devia uma quantidade absurda, que ele não teria como pagar, mesmo que trabalhasse muito toda a sua vida, de pagar essa dívida. E diz que esse homem simplesmente perdoou. Falou assim: olha, eu vou te perdoar, eu sei que você não vai ter condição nunca de pagar isso. E diz depois que aquele homem, encontrando um outro amigo dele, que também devia a ele foi perdoado, mas ele tinha também um devedor, que comparado à dívida que ele tinha, era merreca, não era nada. E ele não perdoou. E parece que era costume da época, porque diz que ele mandou aquela pessoa para a prisão por causa disso, né? Enfim. E depois o Senhor ficou sabendo: olha, aquele homem quem você perdoou, ele não perdoou o outro, que tinha uma dívida com ele. Ele falou: então está cancelado. Está cancelado, né, o perdão. E ele disse para ele: olha, você vai ser preso enquanto você não pagar tudo que você me devia, até o último centavo, você não vai sair daí. E aí Jesus diz: assim vos fará o Senhor, se no íntimo não perdoar o seu próximo. E você deve descobrir que quem é escravo quando você não perdoa é você mesmo. Então deixa a mágoa, o ressentimento. Nós não, como diz uma canção, nós não temos tempo para ressentimento, né? Não importa o quanto você tenha sido ferido, libera isso, né? Porque no fundo, se essa pessoa quisesse o teu mal, ou se ela quer teu mal, e você está trazendo isso, na verdade você está satisfazendo o desejo dela, né? Porque você está prejudicando a si mesmo.
porque não há progresso espiritual, e às vezes progresso também em todos os sentidos. Não há progresso emocional, não, às vezes não há progresso até, né, profissional, porque a pessoa vai trazendo um monte de doenças psicossomáticas, né, por causa de falta de perdão, por causa de mágoa, por causa de ressentimento. Então perdoe, porque é impossível alguém que recebeu o amor de Deus não consiga perdoar. Então peça que o amor de Deus te dê condições de perdoar, né, de deixar isso para trás, mesmo que a pessoa, porque às vezes coloca condições, né, mas se ela me pedir perdão, eu perdoo. Mas às vezes a pessoa nunca vai te pedir perdão, ela não quer. Então, quem tem que resolver isso é você. Então, queridos, ame ao seu próximo. Ame, porque a gente só vai conseguir amar a Deus, provar que ama a Deus. É isso que o texto está falando. Como alguém diz que ama a Deus se não consegue amar o próximo? Porque o amor de Deus nos leva a amar a quem está à nossa volta, né? Então é isso que ele está tentando dizer. Quem não ama o seu próximo não consegue amar a Deus. Por quê? Porque os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, queridos, quando eu consigo amar alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu não encontro problemas para amar a Deus. Então, o amor, a Bíblia diz que ele é o cumprimento da lei. Sabe, a lei do Velho Testamento: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né, os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo, e toda aquela lista de coisas que a gente não deve fazer, né? Romanos 13, 8, 9 diz que quem ama tem cumprido a lei. Daí ele fala isso, tudo isso que a lei fala, né, para a gente fazer. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, né, dos versículos 8 e 9 tem, né? Então, queridos, Gálatas também fala isso. Paulo de novo vai reafirmar essa verdade em Gálatas 5, 14, que toda lei se cumpre no amor. Porque quem ama vai roubar o que é do seu próximo, não importa. Mas eu não conheço ele, quero mais que essa pessoa se estrepe, né? Não importa. É seu próximo, é alguém que é digno do amor de Deus, mesmo que você não o conheça. Então, ou igual eu estava vendo ontem, a pessoa que roubou o fusquinha de uma família que precisava todo dia para levar, porque a irmã que cuidava da mãe, que é doente, e a irmã que tinha problemas mentais e físicos, não tinha mais um carro agora para levar para fisioterapia, para o médico, né? E a pessoa foi lá, roubou, o casal foi lá, roubou o fusquinha, né, que eles tinham, né? E é disso, sabe? Pensar que as pessoas podem precisar, né, do seu amor, que você se importe com elas. E há pessoas, gente, que infelizmente estão tão feridas, né, que elas não conseguem responder de outra maneira que não seja na defensiva, né? Já fala uma coisa, ela acha que você está pensando mal dela, ou falando mal dela, ou enfim, né? Por quê? Pessoas que estão feridas. Então, essas pessoas, né, às vezes você tem que tomar o cuidado de receber, às vezes, essa dureza, essa grosseria, né, e relevar, porque com o tempo, quando ela vê que você não tem nenhum outro interesse, porque talvez tudo que essa pessoa passou na vida foi isso, pessoas que foram até ela e se aproveitaram dela, né? E você está interessado na pessoa e não naquilo que ela possa te oferecer, né? E aí você desarma, né? Desarma essa bomba, né, que muitas vezes explode por causa, né, desses mecanismos de defesa que as pessoas têm. Então, amor é isso, é insistência, porque ele fala que ele sofre tudo. Ele crê sempre, ele suporta, às vezes suporta as esquisitices, né? Eu lembro de uma irmã que disse, né, para a gente que se não fosse uma outra irmã da nossa igreja,
né, ela não teria permanecido na igreja, porque ela veio com todas essas... Ela era uma pessoa difícil, sabe? Tudo que respondia era com sarcasmo, com ironia, às vezes com grosseria, né, e levou tempo para ela ser curada. Né? Foi na insistência, foi no amor, no discipulado. E às vezes a gente já rejeita as pessoas. Essa não quer. Ela não quer saber de nada, ela não quer saber, ela não quer vir, ela não sabe. E às vezes a gente precisa andar a segunda milha, insistir um pouco mais, dar um tempo maior para que as pessoas possam se curar, possam, enfim, se libertar. Amém? Deus espera isso de nós. Porque nós seríamos conhecidos por causa de quê? A Bíblia diz que vocês seriam conhecidos como meus discípulos se vocês amassem uns aos outros. Então nós temos que ser conhecidos por isso. Né? Estava pensando que palavra eu ia pregar hoje de manhã, né? Me veio um clique. Né? Depois eu abri um pedacinho do vídeo da escola dominical. Não, aliás, eles estão fazendo culto de manhã agora lá de Camará, né? Que o pastor estava pregando, o pastor Céu estava pregando justamente, né? Que Deus nos mandou amar uns aos outros. Eu falei assim, então, né? É disso que a gente vai falar hoje. Eu vi confirmação, né? Porque nós estávamos estudando hoje de manhã, né, Renata? Acolher, né? Nós pegamos uma palavrinha lá que estava no versículo, né? Acolher um ao outro, sabe? Tá de ombros postos e dispostos para alguém que, né, se alguém precisa chorar, né? Ter a sensibilidade de quando a pessoa falar, tá tudo bem, a pessoa falar, tá bem. Você ficar, orelhinha um pouquinho mais em pé e poder perguntar assim, tá bem mesmo? Aí a pessoa vai perceber que não é só uma frase retórica tipo bom dia, boa tarde, né? Então você vai estar bem mesmo, e a pessoa falar, não está muito bem. Tem gente que começa a chorar, né? Então você tem essa percepção, sabe? Nós temos que ser mais sensíveis para poder acolher. É muito fácil, né, quando as pessoas chegam aqui, mas a gente, poxa, é uma coisa assim um pouco desconfortável, né? Sair da zona do conforto, conversar com quem a gente não conhece. Mas saiba que se a gente quer convencer que aqui é um lugar de amor, as pessoas têm que ver amor no nosso meio, né? Dar atenção para o visitante, né? Enfim, vem pessoas diferentes, se entrar uma prostituta ou entrar, né, alguém vestido de forma que você percebe que, né, é diferente de nós, né? Ou entrar, né, um morador de rua, como que a gente reagiria? Eu sei que a gente teria dificuldades, né? Mas Deus espera que nós amemos a todos. Amém. Né? Então, e aí eu quero falar um pouco sobre a manifestação do amor. Porque o intérprete da lei sabia muito sobre amor, né? Porque ele sabia de cor alguns textos, né? Ele falou que amar a Deus de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e ainda citou outro verso, né, que está em outro lugar, que ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Olha isso, está no Velho Testamento, hein? Então não pense que as coisas que foram ensinadas no Novo Testamento não tinham, né, paralelos lá no Velho Testamento, tinham sim, né? Então, estava nos ensinando o quê? Essas coisas só foram ressaltadas, né, sublinhadas, né, no Novo Testamento. Então, mas já estavam lá. Então, ensinavam que nós deveríamos amar ao meu próximo. E é muito fácil, às vezes, você saber, e você sabendo querer se justificar. O que ele fez? Ele deu um migué, né? Ele quis dizer que ele até sabia quem deveria amar, né? Ele sabia que deveria amar. Mas ele quis dizer assim, mas quem que é meu próximo, Senhor? Né? Eu ainda não estou amando assim exatamente como deveria, mas é porque eu não sei exatamente quais são essas pessoas, né? Então, querendo dizer assim, justificar é querendo dizer assim, que ele faltava com amor às pessoas que ele cruzava no dia a dia, sabe? Ou às vezes órfãos que via, ou às vezes viúvas que ele via, que naquela época, né, eram pessoas que
que não tinham condições financeiras de se manter e precisavam da ajuda dos outros. E aí, provavelmente, ele estava reconhecendo que ele falhava com o seu próximo, mas querendo justificar, ela negou a ignorância. E quantos de nós, às vezes, estamos dando essas desculpas esfarrapadas? Ah, Senhor, mas eu não estou preparado para isso. Eu não fui treinado para lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, né? Eu não tenho ministério com esse tipo de gente, né? Ou eu não tenho tido tempo, ou sei lá, qual desculpa que a gente vai dar. Mas temos muitos de nós, às vezes, sido falhos em expressar, em manifestar o amor de Deus. E olha que esse aí pode ser qualquer um, porque a Bíblia fala que certo homem, não fala se ele era importante, se ele não era, se ele era rico, se ele era pobre, né? E caído e quase nu, semi-morto, alguém poderia dizer assim: ah, tá vendo? Bebeu aí, fica bebendo, acontece isso aí mesmo. Ah, tá mexendo com droga, tá nisso, vai apanhar, ou, né? Vai, enfim, poderia inventar mil desculpas, né, para não exercer amor. E quantas pessoas desconhecidas nós encontramos por aí, né? Quando a gente sobe aqui, nós vemos do túnel ali, vem subindo aqui, né, aqui para o Parque Três Marias, né? E a gente vê, né, aquelas pessoas lá, né? Será que pelo menos me condói orar por essas pessoas? Vocês acham mesmo que elas estão bem? Né? Olha, e aí, moradores de rua, drogados, né? Enfim, talvez aqueles religiosos que passaram antes podiam dizer: esses caras suspeitos, vai que é né, aí uma arapuca para me pegar. Então, queridos, Deus não importa. Deus mandou você amar até o inimigo. Já viu isso? Quando a Bíblia fala, né, em Mateus 5:44, né, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então não temos desculpa. Somos chamados a amar até os inimigos. E apesar de Jesus lembrar, né, que você, né, no Velho Testamento te dava direito de amar, né, seus amigos e odiar seus inimigos, mas tem um texto do Velho Testamento que fala assim: quando teu inimigo tiver sede, dá-lhe, né, um copo de água, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse texto que aparece no Novo Testamento é uma citação do Velho Testamento, né? Pagaram o mal com o bem, né? Porque a vingança pertence a quem? Pertence ao Senhor. Quando nós tomamos a vingança para nós mesmos, né, nós estamos tirando a vingança das mãos de Deus e estamos dando direito a Deus de vingar aquela pessoa também contra nós, né? Porque se Ele faria isso contra aquela pessoa e você faz o mal para ela, então Deus vai vingar você e vai vingar Ele também, né? Então tome, né, não deixe esses sentimentos entrarem no seu coração. Nós talvez vai negar, mas você não sabe o que Ele fez para mim, não importa, né? E nós crucificamos a Jesus Cristo. Pensa que não, se você estivesse lá, você não faria isso, né? Não estaria dizendo lá: crucifica, solta Barrabás. Nós estaríamos fazendo a mesma coisa, né? Então, queridos, Deus respondeu a ingratidão do homem, a maldade do ser humano, né, com amor, e espera que nós façamos o mesmo. O intérprete da lei sabia muito sobre amor, mas a Bíblia fala que nosso amor não deve ser de palavras, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Amemos não de língua, não de palavra, mas de fato e de verdade. Porque fato é algo que muitas vezes nós fazemos aqui. Quando o ministro de louvor vai lá, dá um abraço ao seu irmão, diz para ele que o ama. É simples fazer isso, né? Mas quando nós temos que demonstrar amor, né, aí se torna algo mais difícil, né? Porque amar é acolher, como nós dissemos aqui, né? Diz que
O sacerdote e o levita, o que eles fizeram? Eles passaram, pode olhar no texto, passaram de largo. Quer dizer, vai que esse negócio aí, você tem algo suspeito aí, né? Deixa eu cortar a volta. Mas diz que o samaritano, e Jesus, ele fez isso para instigar mesmo, porque ele estava falando com os judeus, e jogou na cara deles, né, que olha, o samaritano que vocês aí, né, os judeus tinham rixa com os samaritanos, né, não gostavam dos samaritanos, acusavam eles de serem mistos, né, eles não eram judeus da gema, né, porque eram judeus que haviam se casado com povos de outras nações, então não eram 100% judeus, né? Então por isso tinham esse preconceito com os samaritanos. Jesus escolheu justamente um samaritano. Se Jesus estivesse em nossos dias e visse a falta de amor que às vezes, né, muitos de nós agimos, né, com os perdidos, ele ia falar, sabe o que? Ele ia falar, sabe, veio um espírita, foi lá e ele cuidou. Ou ele ia falar, sabe, os católicos às vezes vocês chamam de idólatras, foi lá o católico, foi lá e cuidou, e amparou, sabe, para, sabe, ver se mexe com o nosso brilho. Não estou dizendo, né, estou colocando como outra religião, né, mas não estou nem considerando, né, que, aliás, muitos deles têm se mostrado, né, pelo menos na prática, mais cristãos do que muitos que se dizem cristãos, né? Então, queridos, é disso que eu estou querendo dizer para vocês. Em vez de julgar os outros, né, pessoas de outras correntes religiosas, né, fazer o que a gente deve fazer, né? Porque diz aqui que ele passou perto, isso é, se envolver, né? Não ter medo de se contaminar, sabe, com as pessoas, porque não existe isso. Você é que influencia com a sua luz a vida das pessoas. Você é que toca as vidas das pessoas. Diz que ele se compadeceu, né? Então, estar preparado para acolher todo tipo de pessoas. Mesmo que você não saiba fazer, mas pastor, tem uma tal pessoa que está precisando de ajuda, o que a gente pode fazer por eles? Eu vou dizer para vocês que também, né, talvez eu tenha dificuldades, mas a gente vai buscar junto aprender. E eu estou falando agora, né, de nosso contexto aqui. Quantas pessoas que vêm aqui na igreja são aqui da vizinhança? Quase ninguém. São de bairros aqui do fim da rua, né? Talvez Renata agora venha morar mais perto, né? Rebeca, David. Mas os demais são um pouco mais longe. Já passou gente aqui na porta, quando a igreja ainda não tínhamos colocado uma placa nova, né? E o muro estava feio, né? Já estava desgastada a pintura, ninguém não dava nem para perceber que era a igreja aqui mais. E o portão nosso bem caidinho também. Então dá para ver, como dá para ver a nossa igreja que está no subsolo ainda, né? Dá para ver só a construção em cima. E alguém passava e dizia assim, tem igreja aqui? Ainda tem igreja aqui ainda? Né? Aquela igreja que era lá no mototáxi. Então que diferença que nós estamos fazendo aqui para o nosso bairro? Nós temos que ser uma igreja relevante, né? Com pena de que, né, virar sal sem sabor, né, e não servir para nada. Então tem passado algo no coração ultimamente, Deus tem cobrado, da gente começar a fazer algo para nossa comunidade, né? Eu não sei como, mas eu sei que a gente precisa fazer. Precisa demonstrar amor, sabe? Sair por aí, oferecer para capinar a horta de uma velhinha, sei lá, né? De alguém, ajudar alguém que tenha familiar doente, não sei, vocês podem nos ajudar também nesse sentido, sabe? Mas a gente precisa demonstrar amor pelas pessoas. Senão a gente vai ser que nem o sacerdote e o levita. Porque diz aí, e aliás, a religiosidade pode se tornar uma barreira na manifestação do amor.
Porque quando a gente se torna uma pessoa religiosa, a gente acha que fazer isso aqui já é o suficiente. Ah, Deus, já estou te servindo, né? Eu participo do ministério do louvor, da oração, ou da escola dominical, ou eu venho na igreja, dou o dízimo, né? E diz ali que quando o homem que caiu nas mãos dos salteadores, né? E vinha pelo mesmo caminho, e era o caminho de Jerusalém a Jericó. O texto não especifica que se eles estavam. O texto pelo menos dizia que o homem estava indo de Jerusalém para Jericó, mas não especifica que aqueles homens estavam no mesmo caminho, mas não diz que eles estavam indo de Jerusalém para Jericó. Então talvez eles estivessem voltando de Jericó para Jerusalém. Por quê? Eles eram sacerdote, ele era sacerdote e ele era levita. O que eles poderiam estar preocupados em fazer? Somente devem ter passado ali na mesma hora. Eu tenho trabalho religioso no templo. Não tenho tempo para mexer com gente aí caída no meio da rua, né? Então, um passou apressado, o outro passou voado, né? Não diz quanto tempo depois que o levita passou. Provavelmente o levita deve ter visto que o sacerdote não parou. Eu não vou parar também. É isso que muitas vezes a gente está ensinando para os nossos liderados. Se nem o pastor cuida, por que eu vou cuidar? Eu vou interessar. Eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou cuidar. Né? Então, queridos, nós temos que fazer discípulos, né? A imagem de Jesus. Mas para isso eu tenho que ser um discípulo à imagem de Jesus. Para fazer outros discípulos à imagem de Jesus. Então, que o nosso amor não seja só coisa que a gente canta aqui quando a gente louva a Deus, né? Então, amar é se doar. Ele dispôs seu tempo, dispôs seus recursos, porque ele parou, ele gastou tempo, né? Seus recursos, porque ele deu dinheiro, ele pegou aquele homem, levou para a hospedaria, botou, desfez o conforto dele, porque ele colocou o homem sobre o seu próprio animal, né? Então levou ele em cima do seu próprio animal e veio puxando, né, o jumento, e levou ele para a hospedaria. Que figura maravilhosa aquele. Eu já falei isso anteriormente, que o bom samaritano, ele é um tipo de Cristo. Jesus, quando fala dessa parábola, né, se nós tivéssemos que pegar aqui, né, alguém que seria um bom samaritano, esse é Jesus. É aquele que a palavra de Deus diz aqui que ele cuidou do homem. Ele usou óleo e vinho. Aí nós temos, né? Jesus derramou sobre nós a sua unção para curar, né? Através do seu sangue, que a gente, quando vai tomar semana que vem aqui, celebrar a ceia, o vinho representa o seu sangue que nos reconciliou, né? Então olha só que dois itens interessantes, né? Óleo e vinho, né? Ele curou a vida desse homem. E diz o texto também, né, que ele deixou aquele homem, né, na hospedaria. Gente, hospedaria pode ser muito bem, porque Jesus se preocupou em edificar a sua igreja, né? Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Então, igreja não é invenção de homens. Ah, mas você pode dizer: pastor, vai ter tanta gente desigrejada agora por causa de decepção. Igreja pode falhar? Igreja pode falhar. Agora, igreja, quando eu falo igreja local, tá? Porque quando Jesus mandou João escrever as 7 igrejas, ali eram igrejas locais. E nem todo mundo que pode estar na igreja é realmente igreja, né? A Bíblia fala sobre o joio e o trigo está misturado. E os anjos pediram: Senhor, deixa eu tirar o joio? Não tira o joio não, porque vocês vão acabar confundindo o joio com o trigo. E tem gente que parece joio, mas não é trigo. Então é um processo de amadurecimento, sabe, do caráter, de aprender. E tem gente que parece que é trigo, porque o cara sabe como agir na frente dos outros, mas na vida dele lá fora, ele é joio, né? Então, é mais fácil você
é mais esperança para uma pessoa que está na igreja, às vezes, dando trabalho, né? Mas é sincero, do que às vezes os crentes falsos, né? Então, queridos, a igreja é importante, porque nós precisamos uns dos outros. Então, Jesus, ele preparou uma comunidade terapêutica, uma comunidade de amor, uma comunidade. Agora, a igreja local pode falhar, porque ele fala de uma igreja que não tinha amor, de uma outra que aceitava falsas doutrinas, de uma outra que tinha amizade com o mundo, de uma outra que se achava e não era nada, né? Era pobre, cego, miserável, não quer dizer, a igreja local pode falhar, mas você vai encontrar, tenho certeza que Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão ser realmente igreja, que vão te entender, que vão te amar, que vão te suportar. E quando eu falo suportar, não é no sentido de te aguentar, não, tá? Estou falando de dar suporte. Pode ter certeza. Porque tem pessoas de Deus. Existem ainda pessoas que amam a Deus, né? Como Elias reclamou para o Senhor, mas ninguém mais está servindo. Não, existem 7 mil que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Pode ter certeza que tem gente crente por aí ainda, né? Para sermos igreja. Jesus disse que quando ele amou os seus discípulos, em João capítulo 3, versículo 1, ele os amou até o fim. E amou até o fim e não parou de amar não, amou até porque ele morreu. Mas a palavra diz que ele ainda continua nos amando, e mesmo depois, Apocalipse 1:5, aquele que nos amou, aquele que nos ama, diz lá Apocalipse 1:5. Amém? Ele ainda te ama, ele ainda cuida de você, sabe por quê? Ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês sob o cuidado do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. Sabe, ele convence, ele nos guia a toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, ele nos consola nas nossas dores, nas nossas lutas. Mas Jesus disse, eu voltarei. E ele diz, olha, se você gastar alguma coisa a mais, eu vou te restituir. Sabe por quê? A gente pode fazer papel de hospedeiro também. Podemos ser amigos do Espírito Santo, de amparar, de cuidar, consolar, confortar. Então, Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Com tudo que a gente gastar, ele vai restituir. Seja o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso dinheiro, né? Porque fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, 15 a 16. Se alguém ver o seu irmão passando necessidade, tendo recursos desta vida, 1 João 3, 17 diz isso, e fechar o seu coração, pode o amor de Deus permanecer nele? Então, querido, Jesus vai voltar. Interessante que ele deixou 2 denários. Era o pagamento de 2 dias. E hoje mesmo nós ouvimos um dia com 1000 anos. Como nós estamos vivendo e provavelmente, né, parece, né, muito claro que nós estamos vivendo o princípio das dores, né, esses 2 dias já passaram. Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? E aí? A quem o Senhor vai achar fazendo assim, sendo fiel, dando sustento aos seus conservos, fazendo a obra de Deus como Deus pediu que nós fizéssemos. Amém? Então ame. Ame como se não houvesse amanhã, né? Porque eu sou muito mais cabe, né? Que é a verdade. Porque amanhã pode ser tarde. Né? Então nós temos que amar hoje, amparar hoje, cuidar hoje. Se existe alguém que precisa do seu amor, do seu cuidado, da sua atenção, e às vezes dentro da sua própria casa, não deixe para amanhã. Amém? Glória a Deus. Ele nos deixou o exemplo de nós seguirmos seus passos. Nós devemos andar como ele andou. 1 João 2,6. Ele nos deixou o exemplo de seguirmos seus passos. 1 Pedro 2,21. Jesus amou até o fim, continua nos amando até hoje. Então ele espera que nós também amemos.